Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade à minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. O que é o reino da divina vontade? Parte 3. Nessa parte foi dito que me chamou a atenção que o maior martírio, que Jesus disse, né? Que o maior martírio é entregar a sua vontade a Deus. Então ele diz, é muito profundo isso que ele diz, porque se a gente pensa nos mártires que já deram sua vida para Cristo, que morreram, que derramaram seu sangue, a gente acha uma coisa muito grande, a gente vê assim como uma coisa, nossa, né? É uma coisa assim grandiosa demais, uma santidade muito elevada para a pessoa entregar a sua vida, morrer por amor a Cristo, por exemplo. Os cristãos que são perseguidos e por causa do nome de Jesus e não negam Jesus e morrem por causa do nome dele. E pensar que quem entrega a sua vontade é o maior martírio, é mais do que derramar seu próprio sangue. Jesus fala para Santa Faustina, Santa Faustina viveu o dom da divina vontade, sem ler os escritos da Luísa, mas Jesus já tinha derramado o dom em Luísa. Então ela viveu, e ele fala para ela, para Santa Faustina, que meditar sobre a paixão dele é mais do que derramar sangue. Né? Porque no caso dela, que ela vivia a divina vontade. E ele fala no livro das 24 horas da paixão, que é ele que vem meditar em você. Então é ele vivendo em você a paixão. Mesmo que você não sinta, você não vai derramar seu sangue, você não vai ver o sangue jorrando da sua mão, nem vai sofrer a crucificação. Luísa sentia, né? A alma dela era crucificada. Mesmo que você não veja, você está vivendo a paixão de Cristo. É uma coisa assim, é impressionante demais. Eu já li, eu já tenho tempo que estou fazendo as orações na divina vontade. Já fiz os 31 dias com Maria, mas assim, cada vez que eu escuto sobre a divina vontade, o que é o reino da divina vontade, quais os efeitos, eu fico mais impressionada. Mais impressionada. Parece que é o que Jesus fala. Cada palavra dita para Luísa tem graças ali dentro, tem luzes ali dentro daquela palavra. Tem vida. Cada palavra meditada na divina vontade tem uma luz, tem uma vida, tem uma riqueza incalculável. Incalculável. Que a gente não consegue contemplar essa riqueza ainda aqui na nossa prisão, no nosso exílio. A gente só vai entender direitinho quando a gente estiver lá no céu. Aí a gente vai... Eu fico pensando, meu Deus, eu acho que quando chegar lá, Jesus, por que eu não falei mais divina vontade, reina na minha vontade? Quando a gente tem essa noção, depois de ouvir essa formação aqui, dá assim uma vontade de não parar de falar, divina vontade, reina na minha vontade. Assim a gente vê, quando a gente vê Jesus falando, né, através dessa moça, a importância da oração que a gente faz de manhã, falar, entregar sua vontade para Deus de manhã, dá mais ânimo, mais vontade, mais desejo de continuar. E é o que o Padre Roy falou, de nunca voltar. Nunca voltar, porque sempre quando Jesus vai te prendendo. À medida que você vai meditando o livro do céu, ele vai te prendendo. À medida que você vai fazendo as 24 horas da paixão, eu não consigo ficar sem fazer. Porque não sou eu, é ele que está fazendo. Ele que tá desejando através de mim. Então, mesmo que às vezes eu esteja cansada, no final do dia, às vezes por algum motivo, eu tive que sair de manhã e não fiz a meditação de manhã. Eu estou cansada no final do dia, eu não consigo ficar sem fazer a meditação das 24 horas, não consigo ficar sem rezar o terço. É muito, muito raro eu não fazer as orações que eu me propus a fazer, que na verdade não foi eu, foi ele. Então é uma coisa assim, realmente o Padre Raul fala, é incrível, é inimaginável. E
deixar Deus agir na nossa vontade, que ele fala que é o maior martírio, muitas vezes eu no início pensava assim, o que é fazer a vontade de Deus? Aí eu fui descobrindo, Deus foi me mostrando que vontade, fazer a vontade dele, é você sacrificar a sua vontade para fazer a vontade do outro, da outra pessoa. Por exemplo, quem é freira religiosa, vai viver naquela obediência, vai fazer tudo o que a madre pede, naquela estrita obediência, sabendo que a madre é a representante de Deus aqui na Terra. Então, quando você obedece à madre, obedece seu superior, você está fazendo a vontade de Deus, porque aquela pessoa ali que foi colocada como superior a você deve obediência. E ser obediente aos seus superiores é fazer a vontade de Deus. No livro da Mística Cidade de Deus, os anjos explicaram isso para a autora do livro muito bem. Eles falaram assim: nós, anjos, vemos Deus face a face, servimos a Ele e devemos obediência estrita ao próprio Deus. Vocês, homens, como não veem Deus face a face, Deus utiliza dos seus superiores para dar ordens. Então, quando você, por amor a Deus, por obediência a Deus, obedece à ordem de um superior seu aqui na terra, você está obedecendo ao próprio Deus, está deixando de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Então, quando é assim, quando você vive na obediência, você tem a certeza de estar fazendo a vontade de Deus. Quem não é religiosa, quem é casada, igual eu estou casada, o meu esposo é a quem eu devo obediência. O meu esposo. Meu filho não, meu filho já é menor que eu. Eu sou autoridade para ele, mas o meu esposo é autoridade para mim. Então, às vezes é muito complicado para o mundo aceitar isso. Essa é o que Jesus fala da confusão, que a mente tem que estar aberta para aceitar, porque assim, falar para uma feminista casada, em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade, a minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu vou fazer um complemento sobre os áudios que eu gravei, sobre o que é o reino da divina vontade. Na parte 3, que eu falei sobre o martírio, que Jesus fala que o martírio de entregar sua vontade é um dos maiores sacrifícios, é entregar sua vontade. Aí eu falei que, meditando as 24 horas da paixão, que a gente sente as dores de Jesus, mas eu falei que a gente não vê, né? Porque a gente não vê a chaga sendo aberta na nossa mão, que a Luísa via na alma dela, mas que a gente mesmo não vendo, deu a entender que a gente não sofria. Mas para deixar claro que a gente sofre muito para matar a nossa vontade. Muito mesmo. Eu acho que não ficou claro essa questão na prática, né? O que a gente sofre. Por exemplo, a gente fazendo a meditação das 24 horas da paixão, Jesus fala que quem vive a divina vontade é como se a pessoa mesmo, como se ele viesse sofrer na pessoa. Então, a gente vai sentir as dores dele, de acordo com as nossas limitações. E não é todo mundo que vai sentir a mesma coisa, né? Vai ser de acordo com, vai ser matando sua vontade que você vai sofrer. E também, por exemplo, sofrendo por algum pecado que você vê, algum crime, alguma coisa que chega, alguma notícia que chega, que antigamente você não estava nem aí. Por exemplo, via uma notícia de jornal que, igual esse caso da menina que foi estuprada e teve o aborto, essa história triste. Antes, às vezes, você ia ver e ia ficar, né, que pena dela. Mas agora a gente sente uma dor no coração, a gente chora como se fosse nossa filha que estivesse sofrendo, que estivesse passando por essa situação. Eu rezei, eu fiquei triste,
eu fiquei assim, num estado de ânimo bem abalado por causa dessa história. E assim é sentir a paixão de Jesus. Você está sofrendo junto com ele por causa de todo o pecado. E matar a nossa vontade também é muito difícil. A gente sofre muito, sofre na alma. Por exemplo, eu sofro muito em ter que deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus através do meu esposo. Por exemplo, às vezes, umas coisas que eu quero muito, eu tenho vontade de fazer, e ele fala não. E eu aceito. Antigamente, eu brigava com ele. Eu discutia com ele e sempre queria fazer a minha vontade, gente. Acabava brigando. Hoje eu aceito. E é muito difícil. No início, principalmente, quando você começa a fazer assim, viver assim, é muito difícil. Igual quando as igrejas abriram, começou a ter missa e a gente podia participar, eu queria ir todos os dias. E eu falei para ele que eu queria ir todos os dias. E ele falou, não vai dar certo você sair todos os dias à noite. Eu morri por dentro. Eu fiquei muito chateada, muito chateada. Mas você tem que passar por isso agradecendo a Deus. Porque assim, você está matando a sua vontade, sofrendo por amor a Deus. Então você sofre louvando. E é totalmente possível isso na divina vontade. Quando você entende o significado do sofrimento, você sofre louvando, agradecendo. Qualquer dor que você sentir no corpo, você vai agradecer. Antigamente eu sentia uma dor de cabeça, eu começava a murmurar, já começava a reclamar, queria me livrar logo dessa dor. Agora não. Eu agradeço a Deus, eu agradeço, Jesus, que bom que eu estou sofrendo, que eu posso sofrer junto com o Senhor, posso sofrer por amor, pela salvação de tantas almas, porque Ele sofreu por mim e por todos. E eu vou estar sofrendo junto com Ele também, por minha expiação dos meus pecados, mas principalmente os pecados do mundo inteiro. Muitas almas podem ser salvas com o meu sofrimento na divina vontade, Jesus sofrendo em mim. E esse sofrimento, né, pela obediência. Quando você pratica essa obediência, essa virtude, você vai estar matando. Jesus fala que ela é uma arma muito poderosa para matar todos os seus vícios. O orgulho, a vaidade, a gula, tudo. Por exemplo, ele fala para Luísa que ela teria que aceitar tudo que viesse, que ela se fizesse de pobre, que ela não pedisse nada, que ela ia comer, por exemplo, tudo que oferecessem para ela não ia pedir nada. E aí, nessa obediência, né, a esse ponto, você acaba matando a sua gula. Porque se você vai comer o que tiver para comer, por exemplo, eu era cheia de vontades de comer um monte de coisa. Tudo que eu pensava que eu tinha vontade de comer, eu queria comer e comia. E agora não. Eu já não fico, eu não movo não dou um passo para ir atrás de alguma coisa para para satisfazer minha vontade, minha gula. Então, a divina vontade é muito simples, é a gente que complica. Um exemplo, assim, a gente tem que falar na prática para a gente entender. Um exemplo dessa parte que ele falou com Luísa, de que ela tinha que aceitar tudo que viesse das pessoas. Meu esposo, às vezes eu tô com vontade, assim, de comer pizza, né? Aí Jesus fala que você tem a vontade só para matar. Aí eu penso, não, eu tô com vontade de comer, então não vou nem falar nada, esquece. Não vou pedir, não. Não vou falar com meu esposo, não. Porque eu tenho que aceitar o que ele falar. Aí eu não falo nada, deixo pra lá, esqueço. Só que Jesus é muito maravilhoso. Às vezes você sofre, né, matando sua vontade, mas ele vem te dar um presente. Igual teve um dia que eu tava com essa vontade de comer pizza e eu não falei nada com meu esposo. Falei, não, eu vou deixar pra lá, vou fazer esse sacrifício por Deus, não vou comer.
Aí passou meia hora, parece que ele leu meu pensamento. Ele falou, vamos comer pizza? Aí ele foi comprou pizza. Aí eu aceitei, porque foi ele que ofereceu. Então, é difícil. Nesses são detalhes do dia a dia. Em detalhes que você vive a divina vontade, que você mata sua vontade, que você se sacrifica, que pratica a obediência. Não é tão complicado assim. São, né, situações do dia a dia mesmo que acontecem. E aí com essa prática da obediência, de matar sua vontade, você vai engolir muita coisa. Seu orgulho, por exemplo, se alguém te fala alguma coisa, te fala que você não agiu corretamente em alguma situação, você tem que eu engulo meu orgulho e aceito aquilo como sendo Deus me falando, como Jesus me falando, você não agiu certo. Aceita e corrige. Pede perdão, se humilha. Você errou. E é muito difícil isso. Você tem que ter muita humildade para aceitar. Uma pessoa que nem te conhece, que você nunca viu, e você aceitar aquilo. Aceitar aquela exortação como sendo de Deus. Acontece muito comigo entre a Aline, às vezes me fala, Michele, você não agiu certo nessa situação. Eu conheço a Aline pelo WhatsApp. Eu confio totalmente nela, mas para muita gente é muito complicado aceitar isso. Que Deus está usando a boca dela para te falar. Então, tudo que ela me fala, eu obedeço. Eu obedeço. E às vezes ela me fala que eu não agi corretamente. Ela me pede uma coisa, às vezes eu estou fazendo uma coisa e ela me pede, não faz. Não faz. Não é para fazer desse jeito, é para fazer de outro. E eu aceito. Tem que ter muita humildade para aceitar. E a gente sofre por isso. A nossa alma sofre, porque a gente é orgulhoso, eu sou orgulhosa, eu preciso matar meu orgulho. E não é fácil matar o orgulho, matar a nossa vontade. Eu vivi a minha vida do jeito que eu quis. Cheia de vontades. Se eu queria uma coisa, eu ia atrás dessa coisa. Se eu queria uma situação do meu jeito, eu tinha que fazer do meu jeito. Até em relação a meus pais, a ordem dos meus pais. Minha mãe falava uma coisa para mim, Michele, não faça isso, não fale assim. E eu desobedecia, eu discutia com a minha mãe muito. Discutia feio com a minha mãe, com meu pai, sobre vários assuntos. Hoje jamais eu vou fazer isso. Eu tenho que sempre acatar, ainda mais minha mãe e meu pai. São autoridades na minha vida. Assim, só obedecer. Abaixar a cabeça, sim, senhora. É assim que é viver a divina vontade. Às vezes não é fácil. Não é fácil fazer isso. E assim, Jesus sempre tá te testando, né? Porque ele vai testar seu amor, sua fé, sua perseverança, testar se você realmente quer caminhar com ele. Para receber o dom, para receber esse presente, essa graça, você vai passar por testes. E ele te vigiando e você, para ver se você vai passar. E isso é muito sofrimento, muito sofrimento. E a gente vai passar por esses testes, acho que o resto da vida. A Aline passou por uns testes esses dias que assim, todo mundo ficou, né, até um pouco abalado por causa desses testes que ela passou. Ela foi muito humilhada, foi muito caluniada. E eu tenho certeza que ela sofreu muito por ter que também aceitar isso por ela ter aceitado isso como a vontade de Deus, né? Como sendo Jesus sendo humilhado, né? Ela estava sofrendo a paixão de Jesus. Com certeza sofreu muito a paixão de Jesus. Era Jesus sofrendo nela. Porque Jesus foi muito humilhado quando ele estava aqui na terra. Muito humilhado. Quem lê as 24 horas da paixão entende perfeitamente as humilhações que ele passou, as calúnias que ele recebeu. Então, a gente também vamos sofrer desse jeito. E a Aline passou por isso claramente. Ela foi viver a paixão de Jesus na alma dela.